Olá pessoal, nessa aula vamos ver em detalhes a nova interface do SimEngineer. Se você assistiu a primeira e já ficou interessado no SimEngineer, sabia que temos incentivos para quem é recém-formado ou que tirou o CNPJ há pouco tempo? Ficou interessado? Entre em contato com a gente e vamos para a aula. Então estamos aqui com a interface nova. Eu vou explicar de forma geral a interface e depois eu vou menu por menu. Então aqui a gente tem as funções principais, né? O menu principal, o menu superior, onde tem todas as funções do SIA agrupadas e você pode encontrar as funções por aqui. O SIA Spotlight é onde você vai ter uma mistura de uma ferramenta de busca de funções do SIA e também uma linha de comando. Você também vai ter a parte de snap points, casos de carga, sistema de coordenadas, unidades, tudo aqui agrupado e a norma que você está utilizando. A tabela de propriedades, tudo do SIA é propriedade, você clica uma barra tem propriedade, no apoio tem propriedade, então você vai ter tudo aqui agrupado. A barra de visualizações, tá? Você tem sempre uma vertical e horizontal e você pode mudar de uma para outra aqui. E aqui no cubo de navegação você pode rotacionar a sua área de trabalho. Essa rotação da área de trabalho pode ser feita com Ctrl e botão direito do mouse. Você também rotaciona. Ou, se quiser dar o zoom, é só usar o botão scroll do mouse, tá? Bem parecido com softwares CAD. Então aqui você tem vistas fixas ou arrastando aqui você pode movimentar, rotacionar o seu modelo. Depois você tem o painel de entrada, onde basicamente todas as funções do SIA estão estabelecidas, tá? E aqui no painel de entrada você pode filtrar informações, você pode subir ou descer ele, esticar para um lado ou para o outro. Como eu disse, você pode também reposicioná-lo na sua área de trabalho. Na sequência a gente tem a barra de processos, que é uma das barras mais importantes da nova interface, pois ela permite bastante customização. Então nós temos uma barra vertical e outra horizontal. Novamente você pode, com a chave, invertê-las. Uma delas você sempre vai selecionar apenas com o botão do mouse. Então se eu clicar aqui, por exemplo, aqui eu estou na carga. Aqui eu voltei para resultados, no caso. Aqui eu estou na parte de relatórios. E aqui eu vou escolhendo o que eu quero que apareça na minha horizontal. E com Ctrl e botão do mouse você altera a outra barra. Então aqui, por exemplo, concreto, que não temos função de concreto, então não está aparecendo, mas a gente tem aço, a gente tem os resultados. Então assim eu vou variando entre uma barra e outra. Como eu gosto de trabalhar aqui, eu marco com Ctrl a estrutura, que é a parte de modelagem, deixo aqui. E na outra eu vou alternando, geralmente resultados ou então a parte de combinações. Então aqui eu apenas selecionando, eu vou mudando a minha barra horizontal. Isso aqui é a forma que eu gosto de trabalhar, mas você pode adotar a forma que você achar melhor, tá? Depois eu mostro como você pode trazer funções para essas barras, mas antes da gente continuar, você também tem aqui o menu sanduíche, aonde você pode inserir novas barras. Por exemplo, minha estação de trabalho, eu vou trazer e deixar aqui à vista, porque essa daqui é a estação de trabalho que você coloca o que você desejar, tá? E depois eu mostro como vocês vão conseguir fazer essas modificações, tá? Se você está utilizando a versão 21.1 do SimEngineer, verá nesse ponto a tabela de entrada. A tabela de entrada é uma forma de você ver as informações do seu modelo em formato de tabelas. Então você pode ver coordenada de nós, carregamentos, informações dos elementos, tudo que você quiser. E essas informações podem ser editadas através dessas tabelas, ou então você pode até mesmo exportar essa informação para o Excel, fazer modificações e depois devolver para a tabela de entrada para fazer a modificação do seu modelo. Ela possui suas vantagens para você editar a estrutura de forma rápida, por exemplo, arredondar coordenadas, alterar um conjunto de elementos de forma rápida. A gente não vai utilizar aqui durante o curso, mas vocês ficam avisados aí da possibilidade de fazer essas alterações no modelo através das tabelas, tá?
Bom, agora vamos para algumas configurações específicas que são importantes, né? Como, por exemplo, aqui nas ferramentas, eu tenho a caixa de ferramenta BIM, que é a parte de conversão de modelos IFCs para modelos de cálculo, e ela vai aparecer sempre aqui nessa posição. Você também tem a parte aqui do C Spotlight, né? Se você buscar qualquer informação, por exemplo, eu quero a função mover. Você vai ver a função mover e você vai também ver o atalho que está atrelado à função mover. Aqui eu vou editar esse atalho, eu vou chamar de M, então digita M e Enter. E agora você editou esse atalho do mover e você clicando apenas em M, você vai conseguir movimentar qualquer elemento da sua estrutura. Fora isso, aqui no menu Spotlight, você também pode usar a função Me Mostre. Ele mostra aqui no menu principal, né, aonde que está essa função mover. Na sequência, você pode também aqui na parte superior abrir novos projetos clicando no mais, ou então fechar o projeto atual clicando aqui no X na aba do nome do projeto atual. Depois aqui do lado você tem a parte de gerenciar casos de carga, onde você vai conseguir inserir novos casos de carga, por exemplo. Você tem a configuração aqui de gerenciador de unidades, onde você configura as unidades do SimEngineer. Por exemplo, aqui a minha geometria está trabalhando com metros, eu vou manter assim, mas você poderia muito bem vir aqui, botar milímetros e trabalhar com milímetros. Depois você também poderia alterar a configuração da seção transversal, trabalhar, por exemplo, com milímetros, centímetros. Você vai decidir a forma que você quiser aqui essa configuração de unidades, tá? Depois que você configurou as unidades, ou ao longo à medida que você vai configurando as unidades, você clica aqui nesse botão para salvar essas unidades para os próximos projetos e você não ter que reconfigurar tudo, claro, né? Então clica aqui, diz que essa vai ser a configuração padrão e pronto, todas as alterações vão funcionar para qualquer novo projeto. Então, dando sequência aqui na tabela de propriedades, você vai ter algumas configurações adicionais, como a abertura automática máxima e mínima. Então agora ela fica escondida e você pode ocultá-la, tá? E aparecer novamente. Aqui eu particularmente não uso essa função, mas você pode utilizar se você desejar. Você também tem o modo avançado ou modo básico. Eu também uso geralmente o modo avançado. Você pode mudar aqui ou por essa seta que está aqui, ó, ir para básico e para avançado. Então você tem as duas opções. Eu vou deixar sempre no avançado, mas você fique ciente que você pode simplificar as informações que estão aqui. Nesse caso, para dados do projeto, não faz diferença. E você também tem a atualização automática. Isso aqui serve para você ver resultados apenas trocando os parâmetros, sem precisar clicar na opção de atualizar as informações da tela. Isso vai ficar mais claro mais na frente do nosso curso. Mais uma mudança aqui nas propriedades, né, na tabela de propriedades. Como eu disse, eu gosto de ver todas as propriedades sendo exibidas, então geralmente eu pego aqui a tabela de propriedades e coloco ela em toda essa região. Assim eu tenho toda essa área para ver as informações. Claro, vou perder um pouquinho da área de modelagem, mas é uma opção minha de trabalho. Você pode segui-la ou, se quiser também não, mantenha ela no padrão, tá? Bom, indo aqui na sequência dos menus, né? O que é mais interessante eu mostrar de forma específica para vocês, né? Bom, isso aqui eu vou mostrar um pouco mais à frente quando a gente tiver mais informações aqui, né? E fazer alguma modelagem, mas aqui você faz a renderização das linhas de borda, renderização da superfície com transparência ou não, exibição dos apoios, exibição das cargas, exibição de outros dados do modelo, como, por exemplo, informações de conexão entre elementos, articulações, exibição das indicações dos nós, as numerações dos nós, as numerações dos elementos de barra, exibição dos grids. Aqui a configuração geral de visualização que você pode acessar aqui ou com o botão direito do mouse. Eu geralmente vou acessar sempre com o botão direito do mouse, você pode acessar por aqui também. Aqui é o zoom total, ou então vista isométrica ou em perspectiva, você varia de uma para outra, tá? E aqui você voltar a alguma posição de visualização que você estava tendo no CIA. Bom, painel de entrada, acho que a grande importância dele aqui, deixa eu reposicioná-lo. A grande importância dele aqui são os filtros que você tem, tá? Cada aba dessa tem filtros que você pode utilizar para simplificar as informações que estão aqui.
Se você não usa o filtro, ele vai mostrar tudo que é relevante ao projeto naquele momento aqui embaixo. Por fim, aqui na barra de processos, né, você tem a possibilidade, como eu disse, de alterar, tá? Então, por exemplo, eu tenho a função conectar. Essa função conectar é bem interessante e eu sempre deixo ela à mão. Então eu vou clicar aqui, vou trazer e eu posso posicionar agora nesse menu. Eu posso posicionar aqui acima da verificação, ou eu posso também, se quiser, por exemplo, eu tenho o conectar e o desconectar. Se eu quiser, eu posso agrupar as funções aqui, ó. Então venho aqui e agrupo. Mas agora eu tenho aqui o conectar e o desconectar agrupados, então eu posso usar um ou outro. Então, como eu disse, essa é a barra mais customizável de todas que você tem no SIA. E aqui eu tenho a minha estação de trabalho. Eu posso digitar, por exemplo, apoio. Eu tenho todas as funções de apoios aqui. Eu posso pegar, mesmo não tendo nada aberto no momento, eu posso pegar a função de apoio e lançar aqui dentro. E agora eu tenho um apoio em nó aqui na minha estação de trabalho. Pode ser qualquer função do SIA, você pode trazer e lançar aqui e utilizá-la. Então aqui você faz a configuração que você desejar na minha estação de trabalho. Então vou voltar aqui para o meu padrão. E à medida que a gente for trabalhando, à medida que eu for necessitando de alguma função, eu vou fazendo os atalhos, as edições que eu acho interessante, mas novamente, isso aqui é totalmente customizável e é uma decisão do usuário decidir o que fica melhor para ele ou não. Por fim, vamos salvar o nosso arquivo, tá? Então vamos vir aqui em salvar, ou Ctrl S. O SIA te dá uma pasta para você salvar os projetos, mas não é obrigado a usar essa pasta. Você pode salvar o arquivo SIA em qualquer ponto do seu computador, tá? O arquivo SIA ele tem a extensão chamada .esa, e essa extensão é como se fosse um arquivo padrão, tá? Você dá um duplo clique sobre qualquer arquivo ESA e o SIA já abre esse arquivo. Ele não precisa estar em uma pasta específica. E esse arquivo ESA já agrupa todas as informações do seu modelo. Não existem pastas adicionais ou auxiliares, tá? Então, se você quiser compartilhar um arquivo do SIA, basicamente é copiar o arquivo ESA de um computador para o outro e abri-lo normalmente, tá? Então, nesse ponto, o SIA é muito, muito simples a utilização dos arquivos dele. É um arquivo .esa, você abre onde você quiser. Para compartilhar, basta copiar de um ponto a outro. Aqui eu vou utilizar a própria pasta do SIA, vou chamar aqui de treino aço e salvar. Fazendo o salvamento do seu arquivo, você tem a garantia de todas as funções do SIA, de salvamento automático ou de backup dos arquivos estejam ativas. E assim, se você tiver qualquer problema com o arquivo, você sempre vai poder buscar esse backup. Bom, os principais são... Então, ao abrir onde está o arquivo, você vai ver que você tem um arquivo chamado esa.back. Então, se você eliminar a parte back e deixar só .esa, você vai ter o arquivo original. Então, isso é um sistema de segurança do SIA. Você sempre vai ter esses arquivos de backup que você pode utilizar. Isso aqui fica onde você salvou o seu arquivo, mas você também tem o sistema de autosave, tá? Você pode vir aqui na configuração de interface. Então, configuração de interface do usuário. Aqui a busca é inteligente pelo SIA Spotlight, então você digita qualquer coisa, ele busca essa informação. Então você tem aqui configurações globais de IU, interface do usuário. E aqui na parte de diretórios, você tem a parte de autosave. E nessa pasta aqui de autosave, você vai ter um autosave automático de todos os arquivos que você esteja trabalhando, tá? Então você vai ter vários autosaves lá e você pode buscar qualquer um deles. Então aqui são sistemas de segurança do SIA, para que você não perca informações, tá? Mesmo que por algum motivo o SIA feche como arquivo aberto, na hora que você reabrir o SIA, ele vai pedir para recuperar esse arquivo também, tá? Então você tem vários sistemas de segurança aí para garantir que você nunca perca as informações do seu modelo. As informações iniciais seriam essas, e na próxima aula vamos ver como trazer informações CADs para dentro do CENGNI para te ajudar na modelagem. Até lá!